Hoje, aqui no canal Modernidade e Ciência, eu quero conversar com vocês a respeito do conceito de energia. Sim, a energia que nos cerca e como calcular essa energia tão necessária nos dias de hoje. Sou o Paulo Bittencourt. Se você gostar aqui do canal Modernidade e Ciência, se inscreva, por favor, se inscreva, apoie o canal, coloque aí o seu joinha. E vamos ao nosso vídeo, que eu vou tratar de algumas questões básicas, vou procurar ser bastante didático, com poucos cálculos, mas algumas coisas a gente precisa, pelo menos assim, colocar no mesmo patamar, né? Porque tem sido muito comum ONGs, pessoas ativistas, né? Ativistas climáticos, né? Sempre falando de energia. Eles falam muito, mas eles não conseguem calcular nada. Absolutamente, eles não conseguem calcular nada. Então, antes de mais nada, eu quero alertar que existe um método, já de uma época para cá, que ao você colocar na discussão um clichê, uma frase, um tema, um rótulo, um lema, de alguma coisa inatacável, alguma coisa que, em princípio, é muito boa, já é um passo para que não haja nenhuma discussão, para que a pessoa aceite aquilo como uma verdade, porque naquele rótulo, naquele clichê, já tem algo muito bom. Então, por exemplo, hidrogênio verde. Quem pode ser contra hidrogênio verde? Olha, afinal de contas, o hidrogênio é verde. Nossa, então se o hidrogênio é verde, deve ser uma coisa do bem. Certo? Justiça climática. Quem pode ser contra a justiça, ainda mais climática? Então, justiça climática. Se alguém coloca algum desses temas para discussão e você confronta com contra-argumentos, não é sua opinião, você está dando contra-argumentos. Não, você já é do mal, porque como você pode se opor à justiça climática? Né? Salário digno é outro. Salário digno. Quem pode se opor a um salário digno? Mas na hora que você vai quantificar, salário digno. Ética do cuidado. Outro termo muito usado. Muito aqueles jornalistas falam manso, dizem, olha, você tem que ter a ética do cuidado. Veja o que você vai dizer para as pessoas ao seu lado. Então, a ética do cuidado, né? Então, é outra coisa que se você confrontar, fala assim, não, mas cuidado com o quê? Peraí, você não está, né, não está querendo agregar, o mundo é tão polarizado, Então, bom, indo agora aqui para a energia, eu não posso deixar de falar de energia sem mencionar o James Joule, como é conhecido no Brasil, o Joule, né, no inglês. Ele, de fato, é um inglês nascido numa família de posses que tinha uma cervejaria. Eles tinham uma cervejaria e, pelo contato que ele teve logo jovem com aquelas caldeiras, aquele tal, ele se interessou pelo fenômeno do calor. Ele também gostava de eletricidade. Ele e o irmão dele, um vivia dando choque no outro, não é piada, é verdade, ele ficava dando choque no outro. De vez em quando ele pegava um funcionário para testar também, dar um choque no funcionário. A gente está falando, ele nasceu em 1818, faleceu em 1889. Então, naquele começo do século XX, do século XIX, era uma novidade, né, a eletricidade. Então, ele vivia dando choque nas pessoas. Mas aí ele foi trabalhar com aquele que seria depois considerado o Lord Kelvin. Ele foi trabalhar no laboratório do Lord Kelvin, mas ele tinha suas ideias próprias com relação ao calor. O calor estava sendo discutido muito naquela época, se imaginava se aquilo era uma propriedade da matéria ou não. Talvez aquilo fosse um espírito. Como é que é o calor? O calor pertence ao corpo? E o Joule, ele começou a ter uma ideia de que ele já tinha algumas coisas que ele tinha lido, pessoas que ele tinha conhecido, que talvez aquilo tivesse uma relação com a agitação das partículas internas da matéria, que depois chegaria na questão do átomo, toda a questão atômica. Então ele já começou a imaginar que a agitação daquelas partículas internas produzia o calor. E aí ele, com observação,
ele percebeu que ao serrar uma madeira, ao lixar, por exemplo, uma superfície, aquilo esquentava. Então você atritava a uma matéria e aquilo gerava calor. Tanto é que, desde tempos imemoriais, né, os indígenas faziam aquele movimento com aquela varinha numa palha e tal, numa madeira muito seca, e aquilo atingia uma temperatura de ignição da madeira e gerava o fogo. Eles sabiam disso. Então, ele chegou à conclusão de que você produzindo um atrito, esse atrito, quer dizer, esse movimento de vai e vem, é o que depois ficou conhecido como, por exemplo, trabalho. Ou seja, você deslocar uma massa por uma determinada distância, você precisa de uma certa energia, você precisa ter uma força contínua por um tempo. Né? O Newton já tinha trabalhado sobre isso, tanto é que, né, ele criou aquela fórmula, né, que tem a força, tem a massa e a aceleração com que você vai executar aquela força. Então, esses já eram conceitos conhecidos. Né? A física é muito, muito bacana porque você vai, assim como a matemática, a biologia, a química, você vai agregando como se fosse um tijolo numa parede. A parede vai sendo construída por esforços individuais de muitos cientistas. Né? Então, isso é muito bacana. Então, o Joule, ele, por volta de 1840, ele bolou um experimento inédito. Ele criou um recipiente, o que ele pôde fazer como um recipiente isolado termicamente, com materiais que não trocavam tanto calor, seria o que seria hoje um isopor, um poliuretano, né? Mas ele não tinha esses materiais, ele fez com materiais que tinha para tentar criar um isolamento entre o recipiente onde ele ia fazer a experiência e o mundo externo. Ele mediu a temperatura, colocou água naquele recipiente, mediu, ele tinha contato com pessoas que eram muito especialistas em termômetros, que já era uma coisa que se utilizava, porque tinha as máquinas a vapor, você precisava controlar exatamente a temperatura, se uma caldeira explodia. Então, a medição de temperatura já era uma coisa que há mais de um século estava se desenvolvendo. Então, ele aproveitou dessa tecnologia, fez a medição muito precisa da temperatura da água que estava ali naquele recipiente, acoplou uma série de palhetas em algumas camadas assim, ligou aquilo por um pequeno fio que saía daquele recipiente e tinha um peso que ele mediu exatamente qual era o peso e que todo esse sistema ele estava como se fosse numa mesa, numa plataforma elevada. E ele mediu exatamente a distância do peso até ele tocar o solo. E qual que era a ideia dele? Ele, sem que ele tivesse influência da temperatura corpórea, da temperatura de alguma coisa que passasse para aquele líquido, ele, ao deixar aquele peso descer, aquelas palhetas que estavam ali, como se fosse um carretel, elas simplesmente giravam dentro daquele recipiente. Aí ele criou uma manivela, essa manivela puxava novamente aquele fio e, por sua vez, o peso era novamente levado àquela posição de equilíbrio, a posição inicial do experimento. E aquilo era novamente destravado e o peso descia. Ele repetiu isso várias vezes e, ao final, ele mediu quantas vezes o peso desceu, né? E quanto tempo aquilo ali ficou sendo agitado. E ao medir novamente a temperatura do líquido, ele percebeu que a temperatura tinha subido alguns décimos de grau, né? Se a gente colocar, por exemplo, graus Celsius. Né? E ele repetindo isso várias vezes, de uma maneira muito inteligente, ele percebeu que existia uma relação entre a temperatura que se elevava dentro daquele recipiente versus aquela massa que se deslocava numa distância já conhecida. Então, ele viu que existia uma correlação direta, ou seja, quanto mais você descesse o peso
né, nesse movimento, e repetisse o movimento, maior temperatura era atingida. E ele fez isso várias e várias vezes. Então ele viu que existia uma variável entre a variável dependente e independente, existia uma constante. E aí, evidentemente, ele, de uma maneira muito inteligente, ele colocou isso como se fosse uma equação. Olha, você tem o A é igual, vamos dizer, uma constante K vezes B. Então, ele sempre percebeu o seguinte, olha, toda vez que eu elevo aqui a temperatura se eleva de tantos décimos de grau, significa que eu mexi tantas vezes o peso. Então, o que ele fez? Ele dividiu simplesmente o lado da equação do calor e ele passou para aquele lado do outro lado da equação a quantidade de movimento, que é o trabalho. Quando ele fez isso, ele descobriu uma constante, né, que é a equivalente, a constante equivalente que é válida até hoje, que isso que é importante, que é esse constante de equivalência entre temperatura e trabalho. Se nós fôssemos colocar em números, em calorias, por exemplo, que é uma coisa mais utilizada, assim, em geral, no senso comum, uma caloria equivale a 4,19 joules. É claro que ele acabou dando o nome, né? Foi dado o nome para ele, que o símbolo é um J. Então, isso é válido até hoje. Independe de modernização, independe de sofisticação de maquinário. O que se sabe é que uma caloria nesse sistema métrico equivale a 4,19 joules. E daí vem o grande problema em relação a fontes de energia que não são, por exemplo, tão eficientes, porque se você não consegue transferir rapidamente o trabalho que é realizado, o que é o trabalho, por exemplo? A água que cai nos tubos de uma grande hidroelétrica, aquilo tem uma energia potencial. E se mediu isso, que a energia potencial tem uma relação direta com a massa de água que está descendo. Quanto mais massa, a constante da aceleração da gravidade, que é uma constante conhecida, 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é uma constante, né? Se nós estivéssemos na Lua, seria uma constante diferente, porque na Lua tem uma gravidade menor. Se estivéssemos num planeta como Júpiter, como Saturno, a gravidade seria maior. Ou seja, a energia potencial, ao você estar num certo patamar e descer para o outro, seria maior. Na Terra, você está sujeito a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas tem uma outra variável que temos que colocar na equação, que é a altura. Quanto maior a altura, maior a energia potencial que você terá. Por isso que as hidrelétricas, à medida que você pode, você faz realmente hidrelétricas onde tem a vertente da água a maior altura que você puder. Né? Vejam aquelas gigantescas hidrelétricas como Três Gargantas, Hoover, né? Eles fizeram isso em gigantescos vales rochosos, onde aquilo foi bloqueado por aquela superfície, aquela barragem gigantesca de centenas de metros de altura, para que você tivesse essa diferença de potencial. Então, essa relação massa vezes aceleração da gravidade e altura é universal. E o Joule percebeu isso, porque, como eu disse, dependia realmente da quantidade, da distância que aquele peso também se transladasse para gerar um aumento de temperatura. Então, a famosa fórmula mGh, de energia potencial gravitacional, é usada até hoje. Isso não vai mudar, é uma coisa física, né? Você pode tentar melhorar outros processos, mas na física você não vai mudar. Então, eu preparei aqui para vocês um singelo exemplo para quantificar isso. Porque muitas vezes se fala, vou produzir hidrogênio verde, eu vou produzir tal coisa, eu vou fazer tal, assim. Você tem que comparar com outros processos físicos e ver se é tão eficiente contra outros processos físicos. Porque nós temos a geração hidrelétrica, nós temos a altura da cota do reservatório, temos
a aceleração da gravidade, temos a velocidade, ou seja, a massa dentro daquele tubo de água que desce, e nós calculamos a energia. Aí você tem, por exemplo, placas fotovoltaicas, que tem lá tantos metros quadrados, mas que aquela capacidade de potência, por todos aqueles elementos do polissilício que estão ali, funcionam muito bem dentro de uma determinada temperatura e um determinado ângulo do Sol. Tirando a questão da temperatura, se esquentar muito, você já perde a capacidade de absorver aquela potência luminosa. E se o ângulo do Sol também não for exatamente como seria o Sol diretamente na placa, ela também perde eficiência. Então tudo isso tem que ser calculado, né? Então eu fiz uma conta muito simples aqui, que eu acho que seria bastante fácil da pessoa perceber o que eu quero dizer. Que você imagina o seguinte: nós vemos que você pesa 70 quilos, né? 70 quilos. Imagina que você chegou numa escada rolante que há um comprimento para chegar no próximo pavimento de 60 metros. Não é nada assim, 60 metros, 60 passos de distância. Só que, depois dos 60 passos de distância, essa escada rolante, ela te leva a 20 metros de altura. Então, você tem lá 60 metros, e aí você é colocado a 20 metros de altura, que não é pouco. Não é pouco. É um prédio ali de 5, 6 andares, né? Mas é factível. É factível, é um ângulo ali de uns 18 graus, uma escada rolante que você sobe até 20 metros do patamar onde você está. E você tem 70 quilos. E nós estamos no nível do mar com a aceleração da gravidade em 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso é importante. Então, se nós aplicarmos essa fórmula simples, pegarmos os 70 quilos, multiplicarmos por 9,81 metros por segundo ao quadrado e multiplicarmos pela altura de 20 metros, essa sequência de multiplicação, muito simples, ela chegará a 13.734 joules, porque a unidade agora você transformou em energia. Por quê? Porque você fez exatamente o cálculo da força. Quando você pegou os 70 quilos de massa e multiplicou pela aceleração da gravidade, o Newton já tinha definido isso, você transformou a massa em quanto que é a força que essa massa faz em relação à gravidade. Então, é os 70 quilos vezes o 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, isso te dá a noção da força que aquilo está sendo impulsionado. Mas aí você tem que ver por quanto, assim, mas em que distância eu vou levar isso? Por 20 metros, que é a altura que você tem que levar aqui. Por isso que nós chegamos nos 13.734 joules. Só que aí se começou a perguntar, nessa época, pouco antes ali do joule, sim, tá bom, eu já entendi. É uma massa dentro de uma constante, que é a aceleração da gravidade, com uma variável que é a altura, eu vou chegar na quantidade de energia necessária, no caso são os joules. Mas, em quanto tempo? E aí se começou a questionar como que se mediria isso. Daí é que se criou um teste de pegar cavalos, realmente cavalos, toras de madeira com o peso já previamente medido, qual era o peso daquelas toras, e aqueles cavalos que já faziam aquele trabalho de tração, de puxar elementos, canhões, enfim, né, puxavam tudo, eram os verdadeiros guindastes daquela época, e mediram em quanto tempo ele levava aquelas toras do ponto A para o ponto B. E eles sabiam exatamente a distância entre o ponto A e o ponto B. E aí, então, eles fizeram vários testes com os cavalos e cronometraram. Eles sabiam o peso, ou seja, eles sabiam a força e a distância. E aí eles chegaram a uma noção da quantidade de energia por tempo. Então, eles criaram uma nova entidade física, que é você medir quantidade de energia por tempo
que é o que nós chamamos de potência. Quanto maior for a potência, mais rápido aquele cavalo levaria as mesmas quantidades de madeira para aquela distância. Os ingleses chegaram à conclusão, criaram lá a unidade que é o horsepower. E os franceses, na mesma fazendo os seus testes, criaram o cavalo a vapor. A diferença entre os cálculos é pequena, né? O horsepower acaba tendo uma ligeira vantagem em termos numéricos em relação ao cavalo vapor. Mas o conceito físico foi exatamente o mesmo, com a quantidade de energia por unidade de tempo que leva a uma determinada potência. Então, voltando aqui ao nosso cálculo da escada rolante, nós já sabemos que a quantidade de energia para elevar uma massa de 70 kg, 20 metros, é de 13.734 joules. E aí eu estabeleci, por um critério meu, que eu queria que essa pessoa, para chegar nesses 20 metros de altura, levasse 30 segundos. Meio minuto. 30 segundos ele estaria no patamar. Acho que razoável. Você ficaria naquela esteira rolante, naquela escada, por 30 segundos e chegaria no platô 20 metros acima. Quando eu divido os 13.734 joules por 30 segundos, eu chego na unidade dos watts, ou seja, eu chego a 457,8 watts. Que eu fosse transformar em horsepower, em 1 HP, dado que 1 HP são 746 watts, ao dividir daria 0,61 HP. Então você precisaria de um motorzinho de 0,61 HP para puxar aquilo. É claro que eu estou fazendo uma simplificação, porque não é só isso. A escada rolante ela tem a massa, ela tem toda aquela plataforma. Então a massa que é tracionada é maior do que 70 quilos. Estou fazendo com 70 quilos por uma simplificação, considerando que a massa ali da escada rolante é zero. A massa não está influindo. Mas um engenheiro mecânico que vai realmente fazer o cálculo disso, ele teria que levar em consideração toda a massa que está sendo também tracionada para os 20 metros. Então, não é só simplesmente com um pouquinho a mais do que meio HP que você faz uma escada rolante para transportar uma pessoa. Mas aí eu vou colocar uma dificuldade adicional para vocês entenderem como é que muitos desses projetos fofos que eu falo para vocês, do hidrogênio verde, da justiça climática, você não se chega nos cálculos. Como não se chega nos cálculos, você já compra aquilo pelo chamado valor de face. Então eu vou colocar um complicômetro aqui, só para vocês perceberem que essas coisas não são tão simples assim, né? Então, transferência de energia, como eu transporto, como é que eu gero, como é que eu armazeno, é mais ou menos o equivalente do que eu vou colocar aqui nesse exemplo. Essa escada rolante não foi feita para transportar só uma pessoa. Então, eu imaginei aqui que nesses 30 segundos existe uma fila de pessoas que também vai subir no primeiro degrau dessa escada rolante. E eu estabeleci aqui arbitrariamente que cada pessoa vai subir a cada 3 segundos, que não é um absurdo, é só a gente contar 1, 2, 3, pronto. Outra pessoa já subiu para a escada rolante. E já tem alguém que já está na escada rolante. Então, se nós considerarmos em 30 segundos, quando terminarmos o 30º aqui, segundo, aquela primeira pessoa que nós fizemos o cálculo aqui, ela já chegou nos 20 metros, certo? Só que eu estou colocando isso em regime, ou seja, eu estou colocando isso num ato contínuo, que a escada não para e que tem mais pessoas chegando. Então, como agora já tem 9 pessoas na escada, certo? E chegou mais uma pessoa. Então, estou considerando que sempre em intervalos de 30 segundos, se você tirar uma fotografia, tem 10 pessoas sempre naquela escada. É claro que tem uma que está sempre saindo e tem outra que está entrando. Então, se eu tirar uma fotografia, sempre tem 10. E a escada, vocês vejam, vocês já tiveram essa experiência, por isso que eu escolhi o exemplo da escada rolante. A escada não muda de velocidade conforme as pessoas atrás de vocês estão subindo no primeiro degrau da escada, correto? Não é porque tem mais pessoas entrando atrás de você que a escada muda de velocidade. Então,
Nessa conta, considerando 10 pessoas, todas elas com 70 quilos, evidentemente que nós teríamos 700 quilos de pessoas. Só que a escada não mudou a velocidade. Se ela não mudou a velocidade, todos eles vão chegar em 30 segundos até o patamar de 20 metros. Vocês já perceberam que, como eu multipliquei propositalmente por 10, a potência necessária da mesma escada, nas mesmas condições, o motor teve que aumentar em 10 vezes. Aquele motor de 0,60 e pouco HP agora tem que ser um motor de 6 HP. Você teve que multiplicar por 10. Então, esse é um exemplo de que, dependendo de como é que as coisas funcionam, as condições de contorno mudam totalmente aquilo que você precisa, o quanto custa de energia e tal. Então, para quem projetou uma escada e funciona para uma pessoa, só que naquela escada vão ter 10 pessoas. Então, nesse exemplo simples, de você precisar de 0,60 HP, o calculista já te falou, não, se essa escada, pelo número de degraus, o máximo que dá para colocar na situação 10 pessoas, você precisa de 10 vezes mais de potência. Então, fica aí, esse vai ser o primeiro vídeo de uma sequência que eu vou tratar sobre energia, para a gente desmistificar e ensinar para vocês, quando você ouvir alguma dessas ideias de ONGs, ESG, esses refrões, você começa a perguntar, me mostre os números, me mostre quanto de energia é necessário, em quanto tempo, ou seja, qual é a potência, qual é a origem dessa energia. A energia elétrica saiu da onde essa energia? É elétrica? É a carvão? É termonuclear? De onde é? É a gás? Nós vamos quantificar e comparar isso, e não simplesmente passar por cima, porque o refrão é muito bonito, é verde, afinal de contas é verde.